Paz e bem, pessoal, estamos de volta para a gente fazer o estudo da Legenda dos Três Companheiros. O texto de hoje, número 47 da Legenda. Sempre lembrando que estou pegando os textos do Centro Franciscano de Espiritualidade. É o que eu recomendo para você se você caiu aqui, né, nesse primeiro vídeo, ou se você já vem fazendo a reflexão e o estudo aqui comigo. Olha, eu recomendo o seguinte, que você possa, se ainda não fez, eu acredito que você já fez, mas se por acaso você não fez ainda, ler a legenda dos Três Companheiros uma vez, assim no sentido de leitura mesmo, né? Pegar a legenda e ler uma vez, né? Aí o ideal é depois você ler, talvez de forma mais sistematizada, né? Uma segunda vez. Eu falei, nossa, eu não quero, gente, é assim que funciona, tá? Não tem jeito não. Então, lê uma segunda vez, aí depois a gente faz, porque estando na cabeça já a sequência, né, os fatos, o que a legenda traz, quando nós formos estudar pedaço por pedaço, automaticamente a gente vai saber que está dentro daquele contexto. Então, por isso que é bom a gente ler uma vez, de forma uma leitura normal, corrida. O que eu estou dizendo corrida, assim, é como a gente lê um livro, né? Pode ser de uma vez, pode ser em 3 vezes, ler hoje de manhã, depois amanhã de manhã, né? Uma hora que você, ou em 3 vezes, você que sabe. Depois uma segunda leitura, para que isso se assente melhor, e depois a gente faz esse estudo detalhado. Vamos lá, texto 47. Mas quando chegaram a Roma e ali encontraram o bispo da cidade de Assis, foram recebidos por ele com grande alegria, pois o venerava o bem-aventurado Francisco e todos os frades com especial afeto. Não conhecendo a razão de sua vinda, começou a perturbar-se, pensando que quisessem abandonar a sua pátria, onde o Senhor começava através deles a operar maravilhas. De fato, ficava muito contente de ter em sua diocese tais homens, de cuja vida e costumes esperava o máximo. Mas, tendo ouvido o motivo e entendido o seu propósito, muito se alegrou, prometendo-lhes conselho e auxílio no empreendimento. Esse era bispo conhecido de certo cardeal, bispo de Sabina, que se chamava Dom João, de São Paulo, verdadeiramente cheio da graça de Deus, muito amigos dos servos de Deus. O bispo de Assis contara-lhe a vida do bem-aventurado Francisco e de seus irmãos, e por isso desejava ardentemente ver o homem de Deus e alguns de seus companheiros. Ouvindo que estavam em Roma, mandou chamá-los e os recebeu com grande reverência e amor. Bom, essa relação, né, dos primeiros frades com a igreja. Vamos lembrar daquele episódio quando Francisco deixa as coisas do pai, né, tira toda a roupa e entrega ao bispo. Né? Primeiro momento, vamos lembrar que Francisco simplesmente abandona a família, né, o comércio, e tenta fazer o seu caminho. Mas como o pai exigia que ele devolvesse, restituísse os bens que ele havia, vamos dizer, entregue aos pobres, e o pai queria deserdá-lo mesmo, né? Porque além de estar frustrado, né? Muito frustrado com o filho, não queria perder, né? Perder dinheiro. Então Francisco tenta fazer por conta própria, mas quando ele diz que agora serve a Deus, então agora não podia mais ser encaminhado para ali as pessoas da comuna, os responsáveis da comuna. Era necessário então recorrer ao bispo. E foi isso que o pai de Francisco fez, Pedro Bernardoni. Então, quando ele vai ali, ele tira a roupa, né? E quem acolhe é o bispo, né? Aquele gesto que o bispo esconde a nudez de Francisco com a sua própria capa, né? Isso é relatado nas biografias mais modernas, né? Também em filmes. Então a gente vê essa cena e ela é muito significativa. Por quê? Porque o acolhimento da igreja local para aquele estilo de vida.
Para que vocês saibam, entenda, por exemplo, hoje, se algum membro de alguma congregação ou algum padre secular ou algum leigo, né, ele quer começar uma nova experiência religiosa, ele precisa ali, vamos ver, dizer, do aval ali do bispo, do conhecimento do bispo, né? Ver se a pessoa é madura realmente, a igreja vai perceber isso, né? Então, essa ligação com a igreja no início da ordem foi muito forte. Também, quer dizer, sempre foi, né? Mas precisava ser forte. Por quê? Porque no tempo existiam muitos movimentos semelhantes a este iniciado por Francisco. Então, muitos se tornaram heréticos contra a igreja, né? Então, precisava aí da proteção da igreja para não ser confundido com um desses movimentos. Então, essa relação que se tinha, né? E o bispo de Assis, né, não queria perder essa proximidade, né? Olha só, ao mesmo tempo que Francisco ele se colocava, né, diante da autoridade, e a autoridade aqui, gente, não vamos entender simplesmente como mando ou não, porque Francisco sabia que precisava, nesse sentido espiritual mesmo, não é um precisar simplesmente de ter superior, não é só isso, mas ele precisava que tivesse a palavra explicada. Francisco era leigo, né? Francisco era simples, ele não era entendido nas escrituras, né, ainda, né? Estava no início da meditação, da reflexão. Francisco assim nunca foi um teólogo no sentido sistemático, né? Mas foi teólogo pela vivência, né? A gente fala uma teologia secular, né? Uma teologia que nasce ali da experiência. Então ele queria ouvir a explicação, né? Ele queria participar das celebrações e ouvir a explicação dos padres. E ele mesmo disse isso, né? Quando no início ele foi pedir auxílio, né, ao padre que explicasse mais para ele aquela passagem de deixar todas as coisas, não levar 2 túnicas, né, nem cajado, né? Então isto Francisco intuiu e passou assim a ter essa relação realmente próxima com a igreja. Sempre vai ter protetores aqui no sentido em que sempre teve cuidadores dentro da igreja, bispos, depois cardeais. E aí os outros bispos também, sabendo que em Assis nascia este movimento, e os outros bispos sabendo que o bispo de Assis queria, né, que realmente esse movimento frutificasse, eles se interessavam, queriam conhecer Francisco. E com certeza, quando Francisco chega a Roma, já tem ali vamos dizer assim, a conversa nos bastidores, né? Antes que simplesmente chegasse e fosse aprovado assim. Ele já tinha um conhecimento, a igreja já sabia que eles estavam ali desejando aquele caminho mais radical na vivência do Evangelho. Muito bem, então este é o número 47, é a saída dos frades até Roma, essa relação com a igreja, com os bispos, que sempre vai ser importante para a caminhada da ordem, de todas, né, de toda a ordem, seja naquele tempo, depois nas várias reformas, depois do nascimento das congregações. Se a gente perguntar hoje quantas congregações existem franciscanas, só o Espírito Santo para saber, né? Claro, a igreja sabe, mas são tantas, né, que frutificaram aí deste mesmo tronco. Estão ligadas nessa mesma árvore da experiência de Francisco e seus primeiros irmãos. Gente, prazer estar aqui, né? Bom partilhar com vocês. Deixe os comentários e vamos seguir aqui refletindo e meditando a legenda dos 3 companheiros. Paz e bem e até mais. Tchau, com Deus.